Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje é uma quarta-feira, tarde de chuva aqui em São Paulo, 17 de outubro de 2018, 17 horas e 31 minutos. Eu agradeço a audiência. Se puderem deixar o like, ajuda muito o nosso trabalho. Convidar amigos, parentes, papagaio, todo mundo para assistir o programa. E também compartilhar o vídeo e participarem da área de comentários, ok? Ontem nós estreamos lá no Grupo LS o programa Olá Investidor, que é o bordão que eu uso sempre na abertura. Agradeço a galera de lá que deu a oportunidade, o pessoal que assistiu também. A gente sempre procura ter parcerias, como a gente tem com Cartesian, trazer produtos de valor aí para vocês. Né? Parceiros de valor, algo que venha realmente a agregar. Certo? Então hoje um pregão de vencimento do índice futuro. Eu vou começar pelo mercado doméstico aqui pelo Ibov e a gente vai percorrendo aqui os estudos de sempre. Pessoal, hoje um pregão lateral era algo esperado, né? A gente vê aqui uma região complexa, né? Tornando um nível de dificuldade operacional bastante alto, né? Existe uma LTB, existe uma espécie de canal aqui, mas que na verdade é uma cunha, porque dá para ver que não são paralelas as retas. E existe também uma outra LTA, né? Essa de baixo também é. Eu vou até apagar a cunha aqui para deixar o gráfico mais simplificado, ela já foi, né? E na minha opinião o mercado vai testar essa LTA. Talvez algo perto desse círculo azul aqui, que seria a junção da LTA com a LTB. Eu acho que aqui seria um ponto interessante. O que me chama a atenção no gráfico de hoje, lembra que eu falei para vocês que eu não acredito no Ibov tão cedo abaixo de 81.790, que é esse topo aqui, mas acredito que ele possa vir perto dos 82, por exemplo. É uma hipótese, mas talvez seria exagerado. Então acho que de uma forma equilibrada, alguma coisa perto de 84 mil pontos seria interessante para aliviar indicadores, né? Se aproximar da média para aí sim voltar a subir com consistência. Então essa é a minha visão. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas depois desse Marobuzu hoje, um pregão lateral seria o mais provável e me chama a atenção que a média de 21 já está acima do 81.790, protegendo essa região realmente como um ponto de divisor de águas, né, entre a venda, entre o território vendedor e o território comprador. Deixando bem claro que nós compramos desde aqui de baixo, tá? Eu digo de uma forma macro, né? Você tem um fundo topo e um fundo, então aqui é um mega pivô, digamos assim. O BOVA11, eu penso a mesma coisa em relação a ele, né? Que deve o teste dessa LTA aqui em azul. A média já está acima de 78,94, isso chama a atenção. E eu acho que alguma coisa perto de 81 aqui seria uma correção interessantíssima, porque traria novos compradores, tal, nem que seja por inércia, alguma coisa um pouco acima, tocando essa linha de tendência citada. O dólar e o índice eu vou deixar para o final, né? Porque eu acho que faz mais sentido que eles ainda estão negociando. Pessoal, como destaques do dia, eu vou falar de JHSF3 e eu vou falar de Elbor, que muita gente pediu aí também, elas estão na lista mais para trás ali. Então acho que vale a pena falar desses dois destaques. Então a JHSF3, eu até falei no programa lá ontem, não tem nada que seja, nossa, empolgante na ação que você fale, caramba, né? Mas tem algo novo, né? Primeiro que ela está acima dessa região aqui, ó. Aqui foi 1,29 a máxima. Aqui foi 1,28. Aqui foi 1,27, ela está acima. Ela está acima do 1,30, que foi um big fundo de 2016, que levou a ação até 13,10, né? Então, quer dizer, ela rompeu essa região, ela trabalhava abaixo da região praticamente desde maio, né? E nós temos algo novo, que é o rompimento dessa LTB, que guia os preços desde fevereiro de 2017. Então, quer dizer, tem algo novo? Tem algo novo. Médias cruzadas para modo compra, um provável gap de fuga. Foi e voltou no movimento de pullback e tem um triângulo aqui rompido também, né?
O grande desafio da ação é deixar para trás 149, que foi fundo em abril desse ano e foi o topo do movimento recente. Acima de 149, ela estica mais um pouco aqui, talvez vindo nessa LTB secundária aqui que eu tracei em fúcsia. Então, mas tem boas novas sim. Lembrando que o médio de uma parte do meu grupo mais recente é 158, 159, alguns 157. E o meu preço médio é 199, que eu não comprei mais, eu mantive a mesma posição. Eu acho que até o final do ano é possível que ela chegue ali perto. É possível, né? Mas é um ativo de altíssimo risco, não tenha dúvida, né? Tanto que na imersão agora de setembro ela não entrou. Ok? Muito bem. Aí falando de Elbor, um movimento parecido, muitas vezes o pessoal pergunta ali da Viver, o pessoal falou de Viver, eu nem sabia que a Viver estava negociando mais. Eu acho que quem perguntou se enganou, essa ação nem negocia mais, mas o pessoal pergunta, por exemplo, da BBRK, né? Ó, pra vocês verem, por exemplo, ó, Brasil Brokers, ó o movimento que fez. Tem entrada compradora no setor, ó. Ela veio a 2,70, tá 4,75, né? Inclusive rompeu aqui, ó, 4,30, ó, tem compra no setor. Vamos ver Tecnisa. Agora a Viver acho que nem negocia mais, a empresa quebrou pelo que eu sei. Ó, a Tecnisa teve reação, ó, tá 1,24, que são as irmãzinhas, né? A PDG, até a PDG saiu de 40 centavos, foi a quase 80, mas essa aqui eu acho que é tranqueira demais. Eu prefiro realmente Elbor e JHSS. E a Elbor é isso, né? O sinal da Elbor é até mais técnico que da PDG, eu confesso. Que da PDG, que da JHSF. Tem um gap de fuga, né, acompanhado por grande volume. Aí teve um Marubozu, correção no tempo para romper esse Marubozu e esticar de novo. Então, as duas estão em situação... É um ativo arriscado, mas que estão em situação favorável à compra, sim. Ok? Falar aqui dos pedidos do YouTube. O primeiro pedido é CESP. Boa e velha CESP, nessas ações de energia extremamente descontadas. Aquela história, a compra boa foi nesse dia aqui, ó, dia 2 do 10. Por que foi no dia 2 do 10? Longe da média. O candle individualmente, um martelo em conjunto com o anterior, um arame. Mas assim, topos e fundos ascendentes. Está corrigindo até a média... Aqui, só que aqui essas médias estão invertidas na CESP. Deixa eu só ver um negócio. Por alguma razão deixa eu ver aqui. A minha média de 21 ela é sempre vermelha, né? Tanto que ela está mais baixa aqui. Deixa eu ver na CESP. Cada uma média de 21. Deixa eu trocar as cores aqui. Essa eu não entendi. Essa eu não entendi mesmo. Não, tem alguma coisa errada aqui. Eu nem vou me ater a isso aqui, porque, enfim, depois eu vejo lá com o pessoal do Cartezinha. É porque a média de 5 tá por baixo da... Enfim. Ela tá fazendo uma correção até as médias e um fundo anterior, né? Então é uma situação que, na minha opinião, apesar dessa queda aqui, favorece uma compra mais arrojada. Ok? Eu acho que é isso mesmo, a de 5 tá por baixo, configuração estranha do papel. O segundo pedido é BRFS3.
É isso mesmo, a de 5 está por baixo, aqui na BR Foods também tá. É para mostrar o movimento do mercado, realmente ele é complexo, uma mudança de volatilidade. A BR Foods, pessoal, é uma grande incógnita, né? Ela está sendo a nova Ambev, né? A Ambev eu já tinha desistido de operar fazia tempo. A ação tem bons fundamentos, está com Pedro Parente lá, coisa e tal. Só que sobe o dólar, não reage, cai o dólar, não reage, nada faz a ação reagir. Quando é assim, o mercado começa a trocar de papel, né? Então, ela tinha essa LTB de um ombro, cabeça, ombro invertido, foi rompido, o rompimento foi falso, então você vê que começa a ter redução de volume e o mercado perde o interesse pelo ativo. É o que tem acontecido, né? Então ela foi lá nos 23,50, não sustentou. Agora, aparentemente, assim, tá dando um sinalzinho, quase um padrão penetrante. Hoje um pregão de alta, mas eu acho que ela deve repicar e ficar nesse lenga-lenga, né? Não vejo, por exemplo, mais como oportunidade. Um ativo muito chato, para ser sincero. Aí nós temos a Goal. Muita gente aí perguntou. Eu acho que qualquer coisa nessas ações de siderurgia no momento é bastante complexo de fazer. O que a Goal tem, sendo bem objetivo aqui, ela é uma situação difícil pelo seguinte: se eu colocar aqui um semanal em Goal, eu vou ter isso aqui, ó. Ó, veja que situação complicada, né? Se eu colocar o semanal, eu tenho um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline aqui em torno de 8,31, 8,36. Se eu venho para o diário, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o oposto. Eu tenho um ombro, cabeça, ombro. Onde estaria a neckline? Provavelmente aqui uma neckline inclinada. Não é uma leitura confusa? Né? Então, assim, é muito complexo de operar a ação. Então, eu preferiria... Agora, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa nela, se fosse obrigado, acho que eu operaria comprado, porque tem um arame aqui. Mas talvez esse arame já tenha levado a um repique e ela venha testar essa reta. Quer dizer, é uma situação confusa. Às vezes a gente pega aqui e o estudo é mamão com açúcar, e às vezes não é. O mercado como um todo está difícil. Daqui a pouco ele entra num modo fácil. Como teve aí no mês, por exemplo, mês de agosto foi fácil de operar, o mês de setembro, agora outubro não. Está sendo complicado. Mas daqui a pouco os astros se alinham e fica fácil de novo. E a outra ação que nós temos é a Lupar. A Lupar, para aquele investidor de longo prazo, eu acho que toda correção é negócio. Aparentemente ela tem um mega W aqui, ó, fundo duplo. O eixo estaria aqui no 16,82 e no mínimo ela viria aqui em cima, 18,20, 18,30. Esse ativo é bacana comprar em correção, tipo na média, né? Mas para longo prazo eu acho que é uma ação interessante, mas tem que ter muita paciência. É uma ação que quem compra tem que ter realmente essa visão de investidor. Já entrou em imersão, deu resultado excelente, é boa de operar. Ok? Eu vou passar aqui pro... Ó, quem quiser assinar o cenário, pessoal, deixo sempre o link na descrição do vídeo, tá? E também assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, tem bem na parte alta do nosso site aqui. Ok? Falar um pouco da... Eu vou entrar aqui para falar de um pedido que é de uma ação negociada em Nova York, daí eu já aproveito e faço petróleo aqui. E depois as criptomoedas. Então, um dos pedidos do YouTube BLK, que é a BlackRock, né? Dá para fazer os estudos aqui normalmente. O que eu vejo aqui na ação, uma tendência de baixa, né? Iniciada em janeiro. E a ação numa região de suporte, né? O mercado americano tem algumas ações em situação parecida que estão em tendência de queda. A BlackRock, se eu não me engano, é uma gestora, né?
E aquela, pessoal, tem uma região de suporte aqui, a mínima é 408,62, está 411. Tem distância da média e nós temos o engolfo, então para mim é compra. Né? Compra e o stop está pertinho, onde estaria o stop? 402,59, dá uns 0,5% aqui, posiciona o stop, simples assim. Falando do petróleo, nós temos aqui o WTI Crude Oil negociado em Nova York. O petróleo perdeu o ponto que a gente tinha como base, né? Para quem estava comprado seria um ponto de stop, simples assim. Fez um movimento. É isso que eu acho que pode acontecer com o Goal, ó. Repica, 3 candles de repique e vem a paulada, né? Então perdeu a LTA e eu acho que tem mais algum espaço para cair. É a minha visão. E aí nós temos o Brent. O Brent Crude Oil, que está negociando sobre um topo anterior, ó. Aqui a máxima 80,47, aqui 80,45, né? Nós temos esse topo aqui 80,09, está negociando aqui, mas se Nova York for para baixo, acho que aqui teria espaço até 78, 78,50, 77,50 para corrigir, sim. Ok, vamos ver as criptomoedas. A gente percebe aqui que elas estão em direções mistas, mas predominantemente em queda, mas uma queda leve. Então falemos aqui inicialmente do Bitcoin. Então o Bitcoin eu particularmente vejo como uma situação favorável à compra, acho que é um movimento de contração, e é isso. Teve essa loucura aqui, né, no dia 15, e acho que é aquela velha história, né? Consideremos somente o corpo, Marobuzu, aí faz aquela pausa. O ideal seria romper aqui a região de 6.800, 6.840 para subir no mínimo a 7.400. E em seguida o Bitcoin Cash. Eu vejo uma situação parecida, né? Também uma correção depois de um candle um pouco mais amplo, dando oportunidade de entrada na ponta compradora, nem que seja com meio lote, na minha opinião. Aí temos o Ethereum, sempre os estudos em dólares americanos. Mesma coisa, teve o candle malucão, aí faz uma correção para talvez romper a média aqui, o que ela não consegue já há algum tempo. Praticamente, na verdade, rompeu aqui no dia 21 de setembro, ficou alguns dias, mas não sustentou, né? Então rompimento seria algo novo. A gente pegou alguns movimentos aí, mas movimentos curtos, né? E aí temos o Litecoin. Mesma coisa, uma espécie aqui de pinça de fundo. Fez um zigue-zague ascendente, rompeu um pivôzinho, está acima da cabeça, Marobuzu, considerando o corpo, movimento lateral, provavelmente para esticar. Lembrando que hoje, pessoal, tem Corinthians e Cruzeiro. Eu não estarei na arena, não consegui comprar o ingresso. Eu tentei comprar tudo, mas não rolou. Veremos de casa, meu palpite Corinthians 1-0. E aí o Corinthians ganha nos pênaltis. Para quem estiver lá tem que ter o coração forte, né? Porque se não tiver, aí infarta, né? Porque quando é jogo assim, cada ataque do time adversário, 3 ambulâncias levando a galera para o hospital, lá de Itaquera, para Santa Marcelina. Então é isso aí. Eu acho que não vai para os pênaltis e que o Corinthians vai ganhar de um placar diferente, mas o meu palpite é 1-0, então vai da intuição, a razão, sei lá. Eu tô falando que vai ser 1-0 e vai ganhar nos pênaltis, mas se, por exemplo, for 2-0, não seria uma surpresa, que a torcida tá do lado do time, muito, muito forte, ou um 2-1, né, pro Corinthians, vamos ver. Acho que Romero e Jadson farão um grande jogo hoje. Então é isso aqui, pessoal. Vamos estudar as bolsas americanas agora, né? Que o mercado brasileiro começou a colar lá fora. Nós temos aqui o Dow Jones, né? Um repique dessa queda. Se a gente colocar, por exemplo, aqui Fibonacci, eu não vou colocar milimetricamente como eu faço o ajuste fino aqui. Eu vou colocar mais para uma referência aqui.
né? Tá mais ou menos na primeira retração ali e testando também o fundo anterior. Movimento normal de repique, né? Até a média, até a retração de 50%, até de 38,2%. Eu acho que é um movimento natural aqui. Então fez um Marubozu, hoje um candle levemente corretivo, né? Se a gente for ver o fechamento lá fora, S&P praticamente de lado, Dow Jones leve queda, Nasdaq de lado. Né, aparentemente não demonstrou tanta força no repique, mas esses pontos acho que podem ser usados como referência. O Dow Jones a mesma coisa. O S&P ele está numa região enroscada, né? Vejam que essa região foi topo importante em março, foi uma região de consolidação no mês de julho e foi fundo em agosto, né? Então o mercado vai ter dificuldade para passar por essa barreira. E no nosso caro índice Nasdaq, nós temos também um topo anterior de março, né, 7637. Fundo de julho, quer dizer, eu acho que vai ter dificuldade e o mercado tende a uma continuidade da correção, na minha opinião. Ok? Falemos então falar um pouco do fluxo cambial. Daí a gente fala do índice DAX e também de Xangai. O fluxo cambial sai toda quarta-feira por volta de 12h30, divulgado pelo Banco Central. Então o que é que a gente teve hoje aqui, pessoal? Fluxo cambial total em outubro até o dia 11 é positivo em 2,271 bi. Legal. De dólares, tá? O fluxo financeiro em outubro até o dia hoje é positivo em 2,660 bi. Não é à toa que o mercado subiu. O fluxo comercial em outubro até o dia 11 é negativo em 389 milhões de dólares. O que importa mais pra gente é o financeiro. Fluxo cambial total no ano é positivo em 20,31 bilhões de dólares. Agora, na semana passada, então, fluxo cambial total na semana negativo em 812 milhões de dólares. Tanto que semana passada o mercado arrefeceu. Fluxo financeiro negativo em 837 milhões de dólares. E o comercial positivo em 25 milhões de dólares. Então, se a gente pegar a semana passada aqui no gráfico, pegar o Ibov, né? A semana passada a gente está falando 8, 9, 10 e 11, né? Então eu pegar aqui, ó, dia 8 já abriu subindo, mas você vê que não sustentou, ó, 9, 10 e 11. Fechou em leve alta, mas devolvendo praticamente tudo. Porque não tinha fôlego, não tinha combustível, porque o fluxo cambial foi fraco. Se a gente pegar aqui, por sua vez, a participação dos estrangeiros no índice futuro, tem um fenômeno interessante também. Eles estão diminuindo violentamente a posição nos contratos futuros, né? Por exemplo, dia 2 eles estavam com 151 mil, agora estão com menos 18, aqui era positivo. E, por exemplo, ontem eles mudaram a posição. No dia 15 eles terminaram o pregão vendidos em 4.179 e ontem, na véspera do vencimento, terminaram o pregão vendidos em 18.736. Agora, o que eles fizeram hoje é muito importante, porque é vencimento do V e início da liquidez no Z. No mercado à vista, eles têm reduzido também o saldo. Ó. Dia 8 estava com 2.210, aí dia 9, 2.125, dia 9, né? Dia 10, 1.837, dia 11, 1.424. Vamos ver aqui se a gente consegue pegar os números já do dia 15. Ó, aqui já tem o número do dia 15, então vamos fazer a conta e ver se no dia 15 eles aumentaram ou reduziram o saldo no mercado à vista. No futuro a gente já viu que eles reduziram, né? Então, abrindo a nossa linda e bela e verde planilha de Excel.
Então vamos lá, fluxo estrangeiro 87, 267, 103, menos 86, 161, 107. Então, ó, 1 bi, 105 milhões, 996. Quer dizer, eles trabalharam vendidos na segunda no mercado à vista também. Reduzindo aí em... fazer a conta aqui. 1424, 627. Vendidos em 318 milhões na segunda-feira. Então eles aproveitaram aquele gap para vender. Ok? Muito bem. E aí, falando rapidinho aqui das bolsas europeias e asiáticas, na Ásia teve alguma alta, na Europa não, predominantemente baixista. Então, o índice aqui de Xangai teve leve alta, né? Talvez seja um sinal de repique, mas aí com a baixa na Europa e nos Estados Unidos já dificulta uma reação, né? Nós temos um martelo vermelho aqui, com sombra inferior considerável. Não sei se vai ter uma reação consistente, porque o fluxo externo não foi dos melhores, né? No índice DAX nós temos essa espécie de canal, é mais uma cunha, né? Porque as retas, a gente vê que elas não estão paralelas, né? Percebam que houve um repique até uma região de fundo mais recente, né? E aí já sentiu a força vendedora, porque realmente a maré está para baixo, né? Acima desse fundo viria na média possivelmente fechar esse gap aqui. Ok? Muito bem, então falamos das bolsas americanas, falamos das bolsas de índice DAX Xangai, das criptomoedas, EWZ, do petróleo, pedidos do YouTube, falamos dos destaques do dia, falta os ativos fixos. Eu falei até do BOVA11, falta os ativos fixos, o mini dólar e o mini índice, ok? Então vamos aos ativos fixos aqui. O primeiro deles é Petro. A Petrobras, eu acho que ela está fazendo o que ela tinha que fazer. Eu não vejo, por exemplo, Petrobras fechando, a não ser num algo novo, né? O algo novo sempre está aí, né, pessoal? A renda variável. Mas acho difícil ver esses dois gaps aqui fechados no curto prazo. Mas, por exemplo, talvez esses três aqui, mas esse gap eu acho possível no 24,50, né? Ou até um pouquinho abaixo aqui no 24, ela vindo perto da média. Eu acho que é uma possibilidade. Me parece um movimento aqui de distribuição justamente para ela vir até essa boca de gap nos 24,50. É a impressão que eu tenho. Eu posso estar enganado. A não ser que ela tenha força para ficar trabalhando dessa forma que ela está, até puxar a média. É possível também. Mas não é o que eu acho. Na verdade, eu nem opero Petro, vocês sabem, por causa da relação intrínseca que ela tem com o índice. A Vale é para cima, né? Tipo um caminhão subindo ladeira, ela veio num ponto decisivo. Nós temos esse ponto, que é o 58,67, que é a boca do gap, foi fechado, e nós temos esse ponto que é o 58,61. Se ela perdeu o 58,67, 58,61, aí eu estoparia a posição, seria o meu stop para ela, uns 4, 5, 6 centavos abaixo. Seria a minha estratégia. No caso de Banco do Brasil, ela está atraindo a média. Percebam que, assim como o Ibov, o topo anterior já foi protegido pela média de 21. Então eu particularmente não acredito que esse gap seja fechado tão cedo. Mas esse aqui eu acho possível. Nos 36, seria exatamente aqui 36,29. Eu acho possível. Né? Fala, caramba, professor, mas de 39 para 36 é a minha opinião. Talvez alguma coisa intermediária, pessoal. Esse ponto aqui, ó, 36,79. Mas se ela conseguir puxar a média, trabalhando assim, a média aproximar, protege a região e aí não viria. Mas eu acho que terá alguma correção nos bancos e na Petrobras, é a minha opinião. Aí nós temos YouTube. A mesma coisa do Ibov. O 46,45 a média já está acima, né? E eu acho que tem alguma possibilidade, por exemplo, de vir a 48, né? Para se aproximar da média, alguma coisa do gênero. Eu acho possível. E a mesma leitura em Bradesco. O grande barato aqui é que Bradesco ele está diferente da configuração de Banco do Brasil.
e da configuração também de YouTube, porque ele adentrou aqui esse topo anterior, se aproximou da média, mas ela ainda está distante. Aí teve uma barra de muita força e hoje uma barra de equilíbrio. Eu acho que de repente uma correçãozinha nos 33, 32,50 seria natural, porque eu acho que dificilmente os outros bancos corrigirem, ele vai subir, por exemplo. E está longe da média também. Ok? Então, é uma movimentação um pouco... Assim como eu disse, pessoal, às vezes eu chego aqui e falo, pessoal, até os três patetas acertam esse estudo aqui. Tá mamão com açúcar, ó. Tem esse estudo apontando para o mesmo lado. E às vezes eu chego aqui, o mercado tá difícil. Por exemplo, foi moleza operar no mercado, por exemplo, no mês de setembro. Né? Tanto em ações quanto no índice. Até no dólar que a gente não entrou, mas apontou. Agora, em outubro, não tá fácil. Né? No começo até tava um pouco mais, depois desse gap das eleições ficou complicado operar. Né? Então, existe um nível de dificuldade maior, sim. Ok? Então falemos do dólar. O dólar tem algo interessante aqui. O dólar é aquela famosa operação do cabra macho. O stop, para quem não gosta de segurar a posição, 3.719. Hoje acionou. Só que tem algo novo aqui, ó. Eu achei esse suporte no 3.670. O mercado foi nele, 3.667 e 50 e respeitou. Até um rompimento falso, porque trabalhou uns pontinhos abaixo. Pode ser uma oportunidade de novo para quem quer entrar no dólar. Eu acho muito difícil esse gap ficar aberto e a média tão distante. Então, eu continuo entendendo que se eu fosse fazer alguma coisa no dólar, eu trabalharia na compra. Eu acho que até para quem foi estopado vale insistir. E para quem não foi, vale insistir um pouco. Né? Agora, abaixo dessa mínima aqui, ele só teria parado em 3.600. Né? Como eu disse, não está fácil para operar. E falando do índice, né, nós temos um movimento altamente complicado, a gente já está no Z18, nós temos essa LTB, né, eu tracei FIBO entre este fundo aqui do dia 1º do 10 e o topo do dia 8, pós-eleições. O mercado ele chegou a bater na retração de 50%, que praticamente coincide aqui, cerca de 300 pontos do topo anterior. Né? E eu acho que o índice deve teste dessa LTA aqui em azul. Ele está tentando romper essa linha de retorno, está com dificuldade, mas o movimento de hoje, pessoal, é o que tinha que fazer. Né? O mercado faz uma urubuzu desse, ele descansa para amanhã decidir. Simples assim. Então eu tenho essa LTB como referência, a LTA. Dá a impressão que isso daqui é um triângulo meio maluco, né? Essas duas retas aqui, enfim, rompeu a de cima, não sustentou, só que você vê compra na sessão de ontem, muito difícil de operar no momento. Né? Observando aqui um gráfico intradiário, o grau de dificuldade não diminui. Né? Você vê que o mercado ficou trabalhando entre 86.300 e 86.745, que ele rompeu falsamente boa parte do pregão. Né? Uma contração, aí você vai para 30 minutos, não enxerga muita coisa também. O camarada que é meio doido num cenário desse, ele esmirilha a conta dele. Porque ele se bate, então você tem que ter muita disciplina para trabalhar. É para esse tipo de cenário que eu treino os meus alunos. Né? E assim, para quem tem imaginação bem fértil, dá para imaginar algo como um ombro, cabeça-ombro aqui, né? E aí, de repente, poderia vir no mínimo na neckline, cair aí um pouco para buscar essa neckline, mas é difícil também de acreditar, né? Se você também, de repente, usa um pouco mais ainda a imaginação, dá a impressão que nós tivemos um rompimento falso de 86.745 e que o mercado poderia vir buscar esse fundo aqui para decidir, ó, na região aqui de 85.600, 85.645, 85.665, né? E até se perder, fechar esse gap, são hipóteses. Né? Então, grau de dificuldade. Por exemplo, setembro, a galera da imersão pegou uma baita de uma mamata. Nós ganhamos. A galera que fez a imersão e permaneceu no grupo ganhou 8.900 pontos no índice. Né? Isso na compra. Depois a gente trabalhou na venda do contrato V, deu lucro também na venda. Depois eu falo quanto. Né?
Então deu lucro na venda também, ganhamos também na venda. Agora a gente tem posição no contrato Z de zebra, né? Por isso que esses pontos mudaram, os estudos já são no contrato Z. Então esse contrato Z começa complicado, né? Então tá difícil de operar. Então, por exemplo, a gente entrou em ações que a gente tem na carteira ainda na imersão, que está com 32% de lucro do dia 4, dia 5 de setembro para cá, né? Tava fácil operar ali, né? Fora a posição que a gente já realizou, a posição que a gente realizou que vinha no grupo também. Ok? Mas é isso aí, pessoal. Estaremos juntos, se Deus quiser, amanhã no Radar. Quem tiver interesse na imersão técnica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com essa página aqui que tem uma série de informações, vários detalhes. Fazendo a pré-inscrição, você tem exclusividade, né? A gente limita o número de alunos. Eu acho que a pré-lista vai preencher as vagas dessa vez e tem garantia de matrícula, ok? A gente vai abrir para pré-lista e só 1 ou 2 dias depois para o mercado para as vagas restantes. Ok? Então vai ganhar a cartezinha, vai ganhar o 360, tá tudo aqui na página. Engraçado que o pessoal vê a página e manda perguntando essas coisas. Leiam a página, pessoal. Né? Então tem o cartezinha, a mesma plataforma que eu utilizo. Você fica 2 semanas no grupo, que é o passaporte Premium, né? O meu grupo que só é disponível para alunos. Tem as operações com índice, Banco do Brasil e Petrobras que a gente falou no YouTube. Fala de algumas coisas até o horário da imersão, tá tudo aqui. E vai ter o 360 de brinde, sim. Aí você fala, pô, professor, aí os dramas, né? Pessoal chorão. Nossa, eu comprei o 360 recentemente, o pessoal da imersão vai ganhar. Só que você está estudando antes do pessoal. Mas mesmo assim, pessoal, não chorar, quem comprou o 360 e ainda não fez a imersão, é claro que vai ter um baita de um desconto, tá bom? Pessoal, saúde, paz, bons estudos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. E amanhã estaremos juntos no Radar, se Deus quiser. Valeu!